Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Fraternidade todos os dias, em todos os tempos. Juntos vamos mais longe, pela força do amor. Hoje é dia de Fraternidade Sem Fronteiras. Prepare-se que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A gente começa o programa de hoje com um projeto recente, o 11º projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, lançado dia 15 de novembro deste ano de 2021. Órfãos do Congo. Vamos conferir a este vídeo. There is a reality in the world where war mainly affects the population. The Democratic Republic of Congo has faced many years of war, which brought many deaths, massive displacement of the population, and many of them become refugees. At the same time, the war also brought poverty, poor education for children, population instability, malnutrition, all kind of violence, and reduced part of the population to beggars, and many more negative impacts. Olha só, gente, mais um projeto dessa organização humanitária. E quem a gente recebe aqui hoje no nosso programa, a gente tem a alegria, a honra, é ele, Ranieri Dias. Seja muito bem-vindo ao Esferas da Vida. Obrigado, Priscila. Uma honra estar com vocês novamente aqui. Nós que agradecemos, e o Ranieri é vice-presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. E Ranieri, a gente acabou de passar o vídeo, né, deste último projeto, que são os órfãos do Congo, e você poderia explicar para a gente melhor essa questão do que é a Fraternidade Sem Fronteiras e também o que é esse novo projeto? Bom, Priscila, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização não governamental, né, de apoio humanitário. Completou agora em novembro 12 anos, né, de existência. Começou lá em 2009, após o Wagner, que é o atual presidente e fundador, ter sentido o chamado do coração para servir na África, né? De lá para cá, nesses últimos 12 anos, então, a organização começou em Moçambique, África, atendendo principalmente crianças órfãos vulneráveis, principalmente da desnutrição, né, da fome, da falta de saúde, educação, e a organização foi crescendo. Se estendeu para o Senegal, Ilha de Madagascar. Em 2018, nós estivemos no Malawi, né, que é um campo de refugiados de guerra. E além desses 4 países na África, a gente também atende o Haiti, né, e mais 6 projetos aqui no Brasil. Realmente, como você falou, nós estávamos em 10 projetos e ao longo da pandemia a gente teve os contatos e as informações da necessidade urgente de atender os órfãos da República Democrática do Congo, que, como vocês viram um pouquinho aí nas imagens do vídeo, a situação é caótica, né? Um país de quase 90 milhões de habitantes, 1/3 são pessoas que estão passando pela desnutrição severa. E desse 1/3, né, aproximadamente 50% são crianças abaixo de 5 anos. Então, nós estamos em 2 cidades, né, do Congo, que apresentou-se como o epicentro, né, dessa situação de gravidade, de falta de nutrição, e nós tivemos aí ao longo de 2020 e 2021 fazendo o planejamento dessas ações, um pouco
atrapalhado, né, por conta dessa pandemia. E agora, como você falou, no último dia 15 de novembro e também com as últimas aberturas das fronteiras, nós conseguimos, então, acessar o país, e desde então a gente já abriu o projeto Órfãos do Congo para ser apoiado também como os demais, né, através do apadrinhamento, que com R$50 mensais a gente pode transformar a vida dessas crianças. É impressionante como que a Fraternidade Sem Fronteiras, ela mexe muito, muito com o nosso coração. Quando a gente entra no site, quando a gente assiste a um vídeo, a gente percebe como a gente pode, não é, Ranieri? Porque às vezes a gente fica como um telespectador dentro de casa. A gente olha pela TV, pelos sites, pela internet, enfim, por qualquer tipo de veículo de comunicação e fala, olha, lá na África tem muita gente passando fome. Olha, aqui no Brasil tem muitas pessoas também vulneráveis passando fome. Mas parece que é uma notícia tão comum, né? Que a gente acaba sempre ouvindo e parece que a gente não tem como fazer muita coisa, ou a gente coloca a culpa no governo, ou a gente fala que o mundo não tem mais jeito mesmo. Então, assim, quando a gente assiste ao Fraternidade, a gente percebe, né, como Wagner Moura, ele conseguiu movimentar tantos corações. E quando a gente ouve, né, quando eu leio essa frase, um só povo, um só coração, parece que tem tanta representatividade, me representa e deve representar tantas pessoas, que independente do credo, da raça, da religião, do país, né? Não interessa que país, que raça, enfim. E é tão bonito esse projeto, ele inspira tanto, Ranieri. E assim, você falou que começou pelo Wagner Moura, mas como que você entrou nesse projeto? Hoje você é vice-presidente, com certeza tem muitas funções, já viu muita coisa. Conta pra gente como que mexeu com o seu coração, como que você começou junto com o Wagner a trabalhar nessa função. Bom, Priscila, dentro da organização, nós somos todos voluntários, né? Desde o Wagner, que é o presidente, eu como vice-presidente, que estou apenas nesse cargo por uma questão, né, de força de legislação, mas todos nós nessa organização, nós somos voluntários, né, porque realmente nós fomos conectados pelo coração. Então, a minha história dentro da Fraternidade começou lá em 2012, quando eu estava assistindo uma reportagem a respeito na TV aberta, falando dos órfãos de Moçambique, eu que na época tinha 4 crianças pequenas, né, vi crianças de 3, 4 anos fazendo bolinho de barro, colocando ao sol para no dia seguinte comer, né? E eu me recordo que aquela imagem, aliás, eu já há muito tempo sabia, como você disse também, sabia dessa questão que a África é miserável, que é pobre, que tinha fome, né? Eu sou de 68, já tinha passado lá em 82 como Wagner pelaquela grande campanha We Are the World, que foi de apoio à África, em especial na Etiópia, que foi o que deu um start no Wagner, né? Enfim, eu assisti aquela reportagem e confesso que foi a virada de chave. Eu fui dormir, era um domingo à noite, na segunda eu acordei, entrei no portal do programa, assisti a reportagem, fiz uma busca de organizações que trabalhavam naquela região e descobri a Fraternidade Sem Fronteiras. Na época ela não tinha site, isso era em 2012, tinha um telefone, eu peguei o telefone, liguei, me apresentei, quem atendeu era o Wagner, porque nesse período era o Wagner que fazia de tudo, né? Ele atendia telefone, ele viajava, enfim, ele era ele e pouquíssimas pessoas ajudando. Eu liguei, falei que eu queria entender, ele me falou da fraternidade, explicou para mim que atendia naquela época 70 crianças em Moçambique, e disse para mim que a maneira mais fácil de eu ajudar era sendo um padrinho, doando R$50 mensais. E eu de cara falei para o Wagner, essa história eu já repeti, ela é verdadeira, por telefone eu disse, olha Wagner, R$50 eu não tenho, e eu quero doar o meu trabalho, né? E ele falou, mas como não tem 50? Eu falei, não tenho, eu quero doar. Na verdade, Priscila e ouvintes, eu tinha R$50, mas eu tinha uma cisma que o meu R$50 não ia chegar lá no destino final. Então eu provoquei o Wagner porque eu queria ir até lá.
E aí passou 6 meses, eu tive a oportunidade de, com o Wagner, mais 3 pessoas, fazer um mutirão de uma reforma de um centro de acolhimento que havia sido destruído por uma questão de chuva. E lá eu gravei o meu primeiro vídeo, onde eu falo que realmente eu estou lá, né, pisando lá em Moçambique e podendo ver aquela circunstância que realmente, por televisão, ela é muito triste, mas que pessoalmente lá ela é pior ainda, né? E que o trabalho é sério, os R$50 chegava na ponta, né? Então, eu de verdade conectei o meu coração só depois que eu fui para a África, ou seja, depois que eu pude tirar uma cisma de que existe ainda pessoas, projetos, organizações que fazem realmente o que todos nós deveríamos fazer, que não é apenas levar a comida, a água, né? É levar o amor, porque o que a fraternidade faz e que motiva cada dia mais nós voluntários é exatamente isso, conectar corações, independente se é em Moçambique, se é em outro país, se é aqui no Brasil, se é na Bahia, né? O que a gente faz é tentar resgatar a dignidade humana e não só levar comida, não só levar água. Então, eu acho que esse é um dos ingredientes que a fraternidade hoje consegue conquistar e cada vez ampliar um número gigantesco de voluntários, assim como eu. Olha que coisa boa. E eu falo, assistindo, né, a um dos vídeos, né, da fraternidade, eu ouvi o Wagner falando, acho que foi até numa entrevista com o Luciano Huck, que ele falou dessa forma, que foi assim, que acabou assim, aprofundou demais assim para mim, sabe? O que é de fato a caridade, né? Porque às vezes a gente dá um saco de arroz, um saco de feijão, ou vai lá, ajuda com R$50 a fraternidade, mas ele falou assim, a gente tem que ter a noção de que a gente não tá dando R$50 para uma pessoa pobre. A gente não está doando uma cesta básica para uma pessoa carente. A gente está ajudando um irmão. A hora que ele fala isso, assim, parece que tudo desaba, assim, qualquer tipo de conceito específico de você ajudar alguém. É um irmão que a gente está ajudando, não é, Ranieri? Exatamente. E na prática, né, a gente que costuma ir nos projetos rotineiramente, o que acontece é isso, quando a gente está ajudando a fazer a comida, a participar, a partilhar do alimento, né, que com tanto sacrifício a gente consegue manter essa defasagem, inclusive do câmbio, né? Os R$50 que eu doei, comecei a doar lá em 2012, ainda é os mesmos R$50, com quase uma defasagem de 150% em relação ao dólar. Então, quando a gente vê que o pouquinho de cada um ajuda e compõe essa massa, né? Esse fermento e essa levedura aumenta em termos de amor, não é em termos de quantidade de comida ou de pessoas atendidas, é de amor. Porque todos nós que vamos, que podemos reencontrar um irmão, a gente volta para casa muito mais alimentado do que até eles que passam fome recebendo alimentação. Eu tenho certeza que sim, Ranieri. E agora chegou o nosso momento Chico Xavier. E a gente assiste ao filme que conta a filosofia e a história dessa obra humanitária coletiva, fundada por Wagner Moura. Que seu coração também receba um chamado para apadrinhar essa causa. Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, 11 anos depois dos primeiros passos,
a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 4 países da África e em várias cidades do Brasil, todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva, transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 68 polos de trabalho, onde atuam 500 colaboradores e uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino, instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres, ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos com um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe, doe o seu amor. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, é dia de Fraternidade Sem Fronteiras aqui no nosso programa. Recebemos hoje Ranieri Dias, vice-presidente da Fraternidade. Mas também, olhem só quem também apoia e apadrinha essa causa. Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho. Gente, a gente se surpreende, não é, Ranieri? A gente tem aí o Alok, o Giannichini. Então, hoje a gente percebe que a Fraternidade Sem Fronteiras, ela foi além, está em todas as áreas, os setores. E você falou que muitas pessoas, elas sentem uma certa insegurança para apoiar qualquer tipo, né, de ONG, de organização não governamental. Como que foi essa inclusão do Giannichini, do Alok? Eles foram até lá? Como é que foi isso? É interessante, Priscila, você fazer essa pergunta, porque do mesmo jeito que eu te confessei, né, que eu tive que ir lá, ao longo desses últimos 10 anos, a gente notou que realmente algumas celebridades ou algumas personalidades não quiseram apenas conhecer a fraternidade e fazer as suas doações. Quiseram e fizeram questão de ir em loco, né?
Então, lá no início, o Giannichini ele teve lá 3 dias praticamente no projeto que era apenas Moçambique, e comovido, sensibilizado, quando retornou, fez uma doação, né, que a gente... essas pessoas são tão humanas que eles preferem não aparecer e não comentar. Claro. Mas eu não posso deixar aqui, pela generosidade, né, também pelo fato de agradecer. O Giannichini doou, né, na época, um poço que beneficiou 4.000 pessoas que andavam, às vezes, 10, 15 quilômetros por dia para pegar um balde de água, né? Então, quando a gente vai e enxerga, dificilmente a gente volta frio ou distante dessa ação, né? E eu, se me permitir, eu queria contar até uma história Por aqui. favor. Eu comecei em 2012, durante 5 anos, 2012 até 2016, eu fui para a África pelo menos uma vez por mês. Em 2015, levei 2 filhos, né? Um de 15, um de 14, e somente 5 anos depois de ir, voltar, fazer o trabalho, e levando esses 2 filhos, a minha esposa, que é uma pessoa muito generosa, que me apoia demais, é a parceira que eu sempre precisei, né? Eu via que ela tinha uma certa distância, né? E quando eu levei os 2 filhos, no ano seguinte ela quis ir, né? E antes dela ir, a gente sempre fazia divulgação aqui pelo estado de São Paulo, falando que as pessoas na África, elas têm dificuldade de tomar um copo d'água, né? Então, às vezes, para nós é tão simples abrir uma torneira, apertar um botão, a água sair pura, sair gelada, né? Na África, nos locais onde a fraternidade atua, uma criança, para beber água, ela precisa andar, às vezes, 10, 12 quilômetros, caminhar, pegar um balde de água, trazer para casa, às vezes, 8 litros, e escolher se toma banho ou se faz uma comida, se aquece um alimento. Então, na época, eu sempre divulguei e falava disso. E no retorno de uma dessas noites, a minha esposa falou: Ranieri, quando você for falar dessas histórias, diminui a quilometragem, não fala que é 10, que é 15, fala que é 1, 2 quilômetros, porque aqui no Brasil, como todo mundo tem água, né? E ela é uma profissional, ela trabalha com tratamento de água, né? É difícil as pessoas imaginar alguém caminhando 8 quilômetros para buscar um balde de água, né? E eu fiquei muito triste com ela. Eu falei: poxa, será que você está duvidando, né? Ela falou: não, mas é até difícil da gente imaginar como é que alguém andar 8 quilômetros para ir, 8 para voltar, um balde de água. E aí, no ano seguinte, ela foi comigo e nós tivemos um final de tarde inesquecível, né? Na África, o pôr do sol é lindo, né? Porque é uma planície, o sol fica muito gigante. E eu convidei ela para ver o pôr do sol de uma área próxima do centro de acolhimento. E no caminho eu passei justamente de propósito em frente de um furo d'água, onde a população, em média de 20, 30 quilômetros, caminha até aquele furo, pega água e leva para suas casas. E ela viu muita criança, viu muita pessoa com criança no colo, bombeando, pegando água. E quando a gente estava no trilho, né, no meio do mato, andando, nós vimos uma criança de aproximadamente uns 7 anos que vinha com um carrinho de mão, essas carriolas, né, que a gente tem de obra, e ela vinha de longe, e eu enxergo bem de longe. E eu observei que ela vinha com uma criança no colo, né? E quando chegou mais perto, a gente pôde observar. Tratava-se de 2 irmãs, uma de 8 anos e um bebezinho de 7 meses. Olha! E essa menina, nós perguntamos para ela estava das 7 da manhã, já era 4, 5 horas, o pôr do sol, ela estava puxando água, porque lá na África, principalmente onde a gente atende, as mães vão para a machamba, vão para o trabalho, e as crianças têm a responsabilidade de buscar água, né? Olha. E aí eu perguntei para ela: você está buscando água desde que hora? Ela disse: desde as 8 da manhã, já eram 5:30 da tarde. E aí a minha esposa olhou e falou: e esse bebê? É minha irmã. Quanto tempo? 7 meses. E ela comeu o quê? Não comeu nada, porque ela mama no peito, minha mãe sai 5 horas da manhã e só vai mamar agora a hora que ela chegar de novo em casa. Então aquilo ali, como se não bastasse, já foi um choque para nós. Mas ainda tem, a história não termina aí. Eu me ofereci para levar a carriola para ela até a casa dela. Ela deixou. Só que quando eu saí com a carriola, em vez dela me acompanhar no sentido que era a casa, ela voltou. E eu fiquei sem entender. Eu falei: será que ela vai voltar?
e dei um tempinho. Quando eu e minha esposa vimos, ela voltou com outra carriola. E o que quer dizer isso? Ela estava com 2 carriolas. Ela andava, às vezes, 500 metros, deixava uma carriola com 2 baldes d'água, voltava, pegava outra carriola, carregava mais 500 metros e ela ia alternando. Ou seja, um espaço de 5, 6 quilômetros, ela estava fazendo 6 vezes ao longo do dia. Uma criança de 8 anos, né? E a minha esposa, depois que viu, nessa noite ela não conseguiu dormir. A gente estava num alojamento simples, mas a gente conseguia descansar. Minha esposa não conseguiu dormir e ela, de manhã, na hora do café, ela disse para mim: da próxima vez que a gente for no Brasil, que você for falar, você não pode deixar de contar essa história, porque quando você falava dos 15 quilômetros, eu não conseguia enxergar que alguém podia, com tão tenra idade, fazer isso. Agora, o que nós vimos hoje é pior. Uma criança fazer um trajeto ao longo de 10, 12 horas, né, sem comer, sem se alimentar. Essas crianças que a gente ajuda, às vezes come uma vez a cada 3 dias, né? Ou melhor, comia, né? Graças à fraternidade, se alimentam diariamente. Mas aquelas que não são atendidas, às vezes passa de 3 a 4 dias sem comer nada. Então, é um lugar que realmente a necessidade é muito grande e a fraternidade tem feito. Então, quando você está de frente desses casos, dificilmente você volta para cá, né? E você deixa de continuar aquela vida sua cômoda para não ajudar esses irmãos. Ranieri, é inimaginável. É assim, não dá para acreditar um tipo de situação dessa. Realmente, assim, é tocante, é muito tocante, sensibiliza. E eu falo que seria tão bom, tão bonito, que se a gente também não precisasse ir até lá, né? Tem que ser Tomé, tem que ver para crer. Se a gente puder, né? A gente está aqui, vai saber em quais corações nós estamos chegando neste momento, em qual família, em qual casa. A gente está num mês tão receptivo para novas ideias, não é? Que a gente consiga tocar um coração nesse momento, porque, gente, não é possível, né? Que todo mundo teria que ir para acreditar, para perceber o quanto que o mundo é nosso e o quanto que a gente ainda precisa um do outro, né? E assim, nós que somos pais, né? Eu acredito, assim, que é muito triste. A gente cuida tão bem dos nossos filhos. É tão gostoso chegar em casa e saber que o filho comeu bem, dormiu bem. São coisas básicas da vida que quando o filho não almoça bem, a gente já fica abalado. Ai, não almoçou direito. Ai, por que não almoçou? Imagina uma criança dessa, gente. É muito tocante. A gente tem que abrir os nossos corações, porque os olhos está sendo pouco, né, Ranieri? Não adianta, porque a gente já viu de tudo e às vezes a gente não consegue perceber o quanto que a gente poderia fazer, não é isso? Priscila, como eu confessei para você, realmente a nossa conexão com Deus, né, ou a nossa conexão com o universo, ela ainda requer um pouco mais de aprimoramento, né? Com certeza. Realmente, como você falou, a gente não precisa ir para a África. Agora que durante a pandemia, nós que fomos proibidos ou fomos impedidos, né, de viajar, porque as fronteiras se fecharam, todo esse voluntariado nosso do Brasil, ele abriu os olhos para os nossos irmãos em situação de rua, né? Pois é. Então, a fraternidade, ao longo de 2020, agora 2021, nós estamos com um projeto, que é o Fraternidade nas Ruas, atendendo, em média, na capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro e em Uberlândia, nós estamos atendendo aí talvez 3.000 pessoas. Essas pessoas que foram para as ruas por causa dessa questão de falta de emprego aqui no Brasil, né? Eu tive aí em Araraquara há pouco tempo, via uma fila gigantesca de gente para receber cesta básica, me chocou, né? Pois é. Me chocou o tanto que eu fiquei chocado de ver na África. Então, assim, o momento, ele pede que a gente arregace as mangas mesmo, né? E não precisa ir para a África, né? Eu comento que depois que você fica desperta, né, para esses nossos irmãos, a gente começa a valorizar cada oportunidade de apoio, né? Então, no Brasil aqui, infelizmente, nós temos muita gente precisando. É só a gente olhar para o lado que a gente vai ter a oportunidade de fazer o mesmo que o Wagner fez
e centenas de voluntários estão fazendo, né? É hora de despertar, de abrir a nossa consciência. Olha, muito bom, Ranieri. Conta pra gente, então, como você falou no primeiro bloco, vocês estão em 4 países da África, Madagascar, Moçambique, Malawi e Senegal, é isso? Em várias cidades do Brasil. Como que se abre uma fraternidade sem fronteiras? Como que é esse processo? Como que, de repente, as pessoas vão se unindo? Como que é essa parte operacional dos colaboradores, né? Como que é isso, Ranieri? Bom, a gente que está do lado de cá, né, da estrutura, cuidando para que tudo isso, colaborando, né, para que Claro. tudo isso aumente cada vez mais. A gente fica até, o próprio Wagner já declarou, a gente não sabe como isso acontece, de verdade não. A gente tem vários voluntários que são cada um na sua profissão, no seu talento, são administradores de empresas, são empresários, enfim, nós temos de todas as profissões engajadas como voluntário. Mas o que a gente nota, Priscila, é que o start, né, o pontapé, quando o Wagner fez, ele fez com o que ele tinha. E o que ele tinha era chamar os amigos lá em Campo Grande, 20 ou 30, que com R$50 ajudaram 20 ou 30 crianças, né? Como você bem disse, hoje, agora em novembro, último, né, 15 de novembro, nós inauguramos o 11º projeto. Os projetos, todos eles, a gente tenta fazer com que eles sejam autônomos, né? É difícil, mas nós já estamos conseguindo em alguns que eles sejam autossustentáveis. Então, por exemplo, os projetos mais antigos, como Moçambique, Madagascar, nós já estamos conseguindo, com agrofloresta, com doações de trabalho voluntário da parte de agronomia, nós já estamos conseguindo fazer essas populações produzirem para si mesmo. Porque uma hora ou outra, quando a fraternidade, né, sei lá, a gente não sabe como é que é, a gente procura deixar eles autônomos. Então, assim, explicar para você como é que é no dia a dia a formação de um projeto é muito difícil, porque a coisa acontece, e eu acho que algumas pessoas entendem, a necessidade, ela vem e toca. Depois que toca, o remédio ou o alimento, ele aparece, né? Mas de que forma? Sempre da forma voluntária. Então, agora no Congo é o 11º projeto, na África são 5 projetos, como você falou, de trás para frente é Congo, Malawi, Senegal, Ilha de Madagascar, Moçambique, né? Além desses 5 na África, a gente apoia uma escola lá no Haiti, que mantém 300 crianças também na mesma condição de falta de alimento, a gente consegue diariamente alimentá-las. E aqui no Brasil, de norte a sul, vários projetos. Nós estamos lá na fronteira em Roraima, né, com a Venezuela, desde 2017, acolhendo os irmãos venezuelanos que vêm fugindo daquela crise humanitária, né? Já vai para o 4º ano e, inclusive, ontem recebi notícias que a situação está gravíssima. O número de pessoas fugindo da Venezuela é enorme. Quase que 1.000 pessoas diariamente estão passando a fronteira. Essas pessoas param em Boa Vista, não tem aonde se abrigar. Nós temos dois abrigos, né, em Boa Vista, que nós estamos acolhendo por volta de 400 pessoas. Essas pessoas, a maior parte vem andando da Venezuela para cá, às vezes 200 quilômetros a pé, sem comida, sem nada, chega com criança, faminta. E assim, são projetos no norte, na Bahia, nós temos projeto em Campo Grande, né? O próprio Fraternidade nas Ruas. Nós estamos apoiando lá em Campina Grande as crianças que foram vítimas da microcefalia, né? Que tiveram a doença da microcefalia. Estamos tratando e estamos ajudando a recuperação com a fisioterapia intensiva. Então, são vários projetos. Quem tiver interesse em entrar no site vai ver que a coisa está muito próxima e cada um pode entrar dessa maneira, sendo chamado pelo coração, e daí para frente, como acontece, é difícil de falar para você. É a força do coração, é a força do né, que faz esse coletivo crescer. Nós estamos atendendo nesse mês mais de 21.000 crianças. É a força do amor, é a força do coletivo mesmo, com certeza.
Ranieri, vamos passar o site, a gente passa agora no finalzinho do segundo bloco e também no terceiro, para ninguém esquecer. Qual que é o site certinho da Fraternidade? fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá tem todos os projetos, você pode fazer o apadrinhamento tanto pessoa física, e agora já há 4 meses nós estamos com a modalidade do apadrinhamento empresarial, né? Então, onde a pessoa física faz R$50 por cota, na empresarial você pode ajudar com uma cota de R$500. É muito simples, é rápido, o site é dinâmico, a gente consegue explicar tudo isso que eu estou tentando falar aqui, né? Então, você que quer ajudar agora no começo desse ano, para o ano que está entrando, você pode sim fazer quantos apadrinhamentos você quiser e puder. O que eu posso garantir é que os R$50, que parece pouco, né? Porque aqui 50, dependendo da região, não compra uma pizza. Lá onde a gente trabalha, onde a gente está, a gente consegue manter uma pessoa sobrevivendo da fome. Olha lá, olha, maravilha! E a gente sempre tem aquele recado para você que também quer apoiar uma causa. A gente acabou de falar, a gente vem falando da Fraternidade Sem Fronteiras, mas tem a causa também do Instituto Eurípides aqui no nosso programa, que há mais de 25 anos na cidade de Araraquara acolhe em média 180 crianças por mês. Oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes, música, dança, artes e muito mais. E você também pode ajudar a Fraternidade e o Instituto Eurípides. Pela Fraternidade, você tem os R$50 e pelo Instituto, você pode ser pela Nota Fiscal Paulista. Você cadastra o seu CPF, selecione a aba Entidades e você faz a sua doação automática para o Instituto. Você vai precisar do CNPJ do Instituto, que a gente colocou aqui para vocês na tela. E um outro detalhe muito importante, você que já é doador pela Nota Fiscal Paulista, entre no site e veja se a doação está ativa. E renove, pessoal, por tempo indeterminado. Muitas pessoas acham que ainda estão ajudando o Instituto por meio da nota fiscal, mas às vezes não está ativa. Então, dê uma olhadinha, entre lá no site da nota fiscal, para você ter certeza que você está ajudando também o Instituto Eurípides. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Ranieri Dias para vocês. Paz espera.